E para comentar os jornais está hoje connosco o escritor Walter Hugo Mãe. O novo romance Desumanização é lançado mais logo, às 5 da tarde, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Já vamos falar um pouco sobre essa nova obra. Bom dia, Walter Hugo Mãe. Comecemos pela análise da imprensa desta manhã e recuperando questões relacionadas com os discursos de ontem, do 5 de outubro, em particular, uma parte do discurso do Presidente da República dedicada à educação. Sim, interessou-me muito o que o Presidente da República disse e que eu vejo mais ou menos bem reproduzido ou extensamente reproduzido no público. Isto porque eu acho que, de facto, eu tenho-me batido muito pela escola pública e eu acho que, efetivamente, aquilo que as famílias não podem ou não puderam fazer pelos seus filhos, eventualmente só a escola pública poderá fazer. Por isso, nenhum mecanismo será tão democrático a retirar as pessoas da sua miséria ancestral, digamos assim, ou de uma pobreza que pode passar por todos os tipos de pobreza. Nenhum mecanismo será mais adequado e mais democrático do que exatamente a escola. E eu creio que é muito importante e, enfim, o Presidente Cavaco tem primado muitas vezes pela ausência e pela lentidão na reação, mas interessa que, enfim, mais tarde ou mais cedo, ou pelo menos agora, se tenha pronunciado, porque eu acho que a nossa escola, de facto, tem estado a encolher. Há uma espécie de progressiva motivação, por exemplo, para as escolas privadas, o que me leva a crer que talvez as pessoas que até agora, ou as famílias que até agora não tiveram verdadeiramente uma oportunidade, talvez dificilmente venham a ter no futuro. Está a referir-se à possibilidade de vir a ser decidido pelo Governo na atribuição de cheques de ensino? É isso? Tudo isso dos cheques de ensino, por exemplo, esta possibilidade de se recuar no ensino do inglês nas escolas públicas, sabendo nós o papel que o inglês tem no mundo de hoje, é quase como dizerem às famílias que, se quiserem ter os seus filhos preparados para o mundo tal qual ele é, terão de pagar o ensino privado dos seus filhos, e por isso dá-me a sensação de que perigar a escola, ou fazer a escola pública perigar, é como reiterar a pobreza dos que são pobres e no fundo, distribuir mais uma vez as oportunidades apenas para aqueles que são ricos. E por isso, a mim faz-me muita espécie todo este ataque à escola pública que já vem sendo feito. No fundo, já não é uma coisa só deste governo, já tinha vindo do governo anterior. Toda esta espécie de criminalização da atitude ou do lugar do professor, que até agora há uma frase de alguém que diz que saber ou querer conhecer começa por amarmos os professores. E os professores são desamados. E os professores, neste momento, eu creio que eles têm sido muito castigados e, sobretudo, a imagem dos professores tem sido muito afetada. Se deve? Enfim, todas estas coisas, todas estas ideias, a implementação, por exemplo, da avaliação dos professores foi uma implementação desastrosa, cheia de avanços e recuos, sem se saber muito bem, afinal, como é que se faria a avaliação, que método é que faz sentido. Os professores estão grandemente transformados em administrativos e deixam de ter eventualmente tempo para lecionar ou para se preocuparem com lecionar. O aumento da carga de trabalho, do horário, efetivamente, de aulas dos professores, também não tem muito respeito por aquilo que implica. E isso levou, portanto, a uma perda de respeito generalizada na sociedade portuguesa em relação aos professores. E eles tiveram algum peso nessa perda de respeito também? Eu creio que a opinião pública, neste momento, já terá percebido que uma certa a imagem negra que se passou dos professores foi uma estratégia para se fazer efetivamente a escola encolher e a despesa com a escola pública encolher, porque de facto não passa pela cabeça de ninguém que os professores sejam desnecessários ou que vivam em abundância. Quer dizer, eu acho que ser professor em Portugal não é propriamente uma carreira maravilhosa que possa ser cobiçada por muita gente, mas a mim interessa muito a questão da escola pública, interessa muito como ponto-chave da democracia, se quisermos, não é? É a única forma, parece-me, que a escola pública, sendo efetivamente para todos,
é a única hipótese de verdadeiramente construirmos uma sociedade que seja também ela para todos. E vale a pena só lembrar que em 1995, quando António Guterres assumiu a chefia do governo, dizia que a educação era a sua grande paixão. 18 anos depois, a educação está no estado em que está. Avancemos para outra matéria, ainda no Jornal Público, a entrevista do social-democrata Pacheco Pereira, que tem sido um dos mais críticos deste governo. Aliás, há a citação na primeira página, diz ele: este governo está cheio de má-fé. Esta entrevista do Pacheco Pereira interessa-me tão só por isto. Eu acho que o Pacheco Pereira conseguiu subir acima de fações de esquerda, direita, que é uma coisa rara nas nossas figuras, não é? Nós normalmente conseguimos não nos sentirmos identificados porque percebemos muito facilmente para que sardinha é que está a ser chegada à brasa, e por isso interessa muito o que o Pacheco Pereira tem estado a escrever nestes últimos anos e que tem estado a dizer, porque me parece, sobretudo, vindo de aquilo que eu chamaria um pensamento de boa gente ou o pensamento de um homem de boa fé. O que está em causa nesta entrevista e que interessa muito, ele analisa muito bem as eleições que acabamos de ter, e interessa muito perceber que, de facto, nós estamos encurralados entre um PS e um PSD que mais do que podermos pensar que venceram ou que ou sobretudo que o PS poderá ter vencido alguma coisa, eventualmente todos perderam e todos estão a perder. A abstenção cresce, os votos nulos crescem e, no fundo, há uma espécie e brancos, principalmente até os brancos. E os brancos, e por isso há uma espécie de falta de legitimidade da democracia como ela está instalada. E por isso interessa muito pensarmos nisto, porque de futuro podemos começar a ter cada vez mais governos que estão aliados da pura realidade do que é o país. E o facto, por exemplo, de o próprio sistema não admitir para efeitos de atribuição de mandatos os votos brancos e nulos, e eu refiro-me principalmente aos brancos. O que é que, na sua opinião, isso quer dizer? Eu recordo que ainda há dias António Costa dizia aqui na SIC Notícias que é preciso olhar para os votos brancos, porque são pessoas que se deram ao trabalho de sair de casa e ir votar. Exatamente. Em forma de protesto, não se revêem em nenhum dos partidos. Sim, o Saramago já explicava isso muito bem. É exatamente essa a questão. Mais do que simplesmente estarmos a verificar que, por exemplo, o governo que está em execução é um governo completamente descasado de tudo quanto anunciou, por exemplo, na sua campanha eleitoral, o que levanta problemas de legitimidade imediatamente, mas mais do que isso é percebermos que já nenhuma campanha eleitoral, já nenhum discurso, já nenhuma promessa motiva ninguém. As pessoas simplesmente estão a passar um atestado de minoridade à nossa democracia, a esta democracia exercida desta forma. E por isso eu acho que o Pacheco Pereira explica muito bem quem é que perdeu e que, no fundo, toda a gente perdeu nestas eleições. Não há ninguém que tenha ganho. Rapidamente avancemos para outra matéria, porque o nosso tempo está a avançar muito rapidamente também. Cortes das pensões, esta notícia do dia de hoje, que não vai na imprensa de hoje, mas que é falada pela TSF. Eu queria só dizer, porque a notícia é muito à queima-roupa ainda, mas efetivamente parece-me impossível que as pensões, e desde logo pensões que estão em causa, como as pensões por viuvez, estamos a falar de pessoas sozinhas que já veem a sua manobra completamente reduzida. Parece-me impossível que mais uma vez se pense em cortar imediatamente aos pensionistas, que são as pessoas que não conseguem escapar por lado algum. Referência rápida ainda para recordar a Amália e o prémio para os fadistas vem no Diário de Notícias, os prémios Amália, 4 de novembro, é uma marca da nossa cultura, o fato. É verdade. Eu fico um pouco triste de ver que a imprensa portuguesa, praticamente toda ela, esqueceu o facto de hoje se passarem 14 anos desde a morte da Amália, e eu creio que começa a ser mais fácil percebermos o legado que a Amália deixou. Há cada vez mais gente a trabalhar em cima do grande repertório da Amália e vão ser entregues estes prémios a 4 de novembro, e eu gostava, se calhar, de utilizar a efeméride para dizer ou para avisar que está aí à porta, a sair amanhã já, um disco chamado Amália por Júlio Rezende, que é um pianista do universo do jazz, que eu admiro muitíssimo. Eu tive já a possibilidade de ouvir o disco e acho que é das homenagens mais sérias,
ou das utilizações mais sérias que até hoje se fizeram do repertório da Amália. E por isso fiquem muito atentos ao Júlio Rezende, porque o jazz português talvez nunca tenha estado melhor. E SIC Notícias teve uma reportagem esta semana, se não estou a erro, esta semana com ele. Falamos agora um pouco desta nova obra, A Desumanização. A narradora é uma rapariga, não é normal, não é? E ainda por cima é uma rapariga islandesa. Porquê islandesa, porquê uma rapariga e porquê este título, A Desumanização? Assim faz-me sentir que talvez tenha sido mais fácil inventar uma rapariga islandesa, porque as raparigas com que me cruzo talvez tenham alguma dificuldade em saber se é credível ou não é credível. Mas eu coloquei-me o desafio, eu creio que me coloco sempre um desafio na escrita de cada livro, e desta vez quis muito deslocar-me das referências da Portugalidade, que no fundo está subjacente aos 5 romances prévios. Este é o meu 6º livro, e por isso quis trabalhar com um imaginário completamente distinto, como é o da Islândia, que me atrai muitíssimo, e quis ao mesmo tempo arranjar uma narradora que fosse uma menina de 11 aos 14 anos e que me explica, ou que me deixa perceber, tanto quanto é possível, o que acontece com as meninas, com as mulheres naquele tempo da puberdade, no tempo em que o corpo deixa de ser infantil e passa a ser, efetivamente, o corpo preparado para a idade adulta, digamos. Uma menina que, entretanto, perde a irmã gêmea, não é? Isso tem ligação com a sua vida? Tem uma pequena ligação. Eu não tive um irmão gêmeo, mas tive um irmão que, quando eu nasci, já estava morto, digamos assim, e por isso eu tive uma infância um pouco habitada por essa relação, por esse convívio. Era muito incentivado a conversar com esse meu irmão, a gostar desse meu irmão, e talvez é muito especial porque nem sequer existem fotografias desse bebé que faleceu, desse filho da minha mãe, e era muito complicado para mim, com 5, 6 anos, estabelecer uma relação, inclusive afetiva, com um irmão que nunca vi, com um irmão que nunca se materializou. E ele foi convocado um pouco, enfim, na relação da Atla com a Sigridur, com a sua irmã que falece, há uma utilização desse sentimento estranho que é o de sermos criança e de, ao mesmo tempo, termos a obrigação gigantesca de falarmos com quem não está ao nosso pé. Walter Ugumem, eu agradeço a sua participação neste jornal das 10.